Agora para a nossa entrevista sobre defesa pessoal. Para isso, recebemos aqui no estúdio o Fabiano Menezes, instrutor de Krav Maga. Boa noite, seja bem-vindo ao Informativo. Obrigado. E eu também, instrutor de Krav Maga, Thiago Silva. Muito obrigada pela presença, boa noite. Boa noite. E para começar então a edição de hoje, a nossa entrevista de hoje, vamos conferir o que o pessoal nas ruas pensa sobre defesa pessoal. Não sei nenhuma técnica de defesa pessoal, mas já tem um tempo que eu tenho entendido que isso é importante, mas não tive ainda uma oportunidade para me aproximar. Não sei nenhuma e acho que seria importante porque aqui no Santa Mônica está tendo bastante casos de perseguição. Eu sei, porque meu pai dá aula de Kung Fu, então eu sei alguma outra coisa assim, não pratico hoje em dia porque a faculdade não deixa, mas eu acho importante sim. Realmente é de muita importância a gente saber se defender, né, Fabiano? Exatamente, Larissa. Então, para começar, né, a gente fala de Krav Maga e defesa pessoal, né? Então, Krav Maga é a única luta reconhecida mundialmente como arte de defesa pessoal. Então, quando a gente fala disso, a gente sabe da diferença entre arte marcial e defesa pessoal. Então, quando a gente fala em defesa pessoal, a gente está falando da nossa vida. Então, nosso objetivo principal é chegar em casa vivo. Então, Krav Maga foi criado na década de 40 em Israel por um homem chamado Imi Lichtenfeld e me criou o Krav Maga para que qualquer pessoa, independente de idade, de sexo, de condição física, possa se defender de uma agressão na rua. Exatamente. Então, crianças a partir de 12 anos... 12 anos para cima. Para cima, podem participar dessas aulas. Então, como que funciona o dia a dia dessas técnicas, né? Da aula, no começo a gente faz aquecimento, flexão, abdominal, para aquecer, preparar, fortalecer, e depois a gente passa para a técnica do dia. Aí, dependendo da sua faixa, cada dia você aprende uma técnica diferente, para resolver uma agressão que pode acontecer na rua. Então são várias faixas, né? Como que funciona essa virada de faixa? Cada faixa tem um tempo mínimo que a gente fala. Mínimo, que é pra você ver a matéria inteira da faixa, aí você fez a matéria inteira, o instrutor avaliou, viu que você está preparado, aí o mestre Kobe vem e faz o seu exame de faixa. O mestre Kobe vem lá do Rio de Janeiro e ele que faz o exame de faixa. E ele fala, você pode ir para a próxima etapa. Aí ele aprovou, você vai para a próxima faixa. Exatamente. E por falar em mestre Kobe, né? Então, a gente está falando que o Krav Maga foi criado na década de 40 em Israel e no começo da década de 90, o mestre Kobe trouxe o Krav Maga para o Brasil. Então, o mestre Kobe treinou diretamente com o criador do Krav Maga e trouxe o Krav Maga para o Brasil na década de 90. Então, nós representamos a Federação Sul-Americana de Krav Maga, aqui em Uberlândia? Aqui em Uberlândia, com a sede no Rio de Janeiro, presidida pelo mestre Kobe. E quando o Thiago falou em o mestre Kobe vir para Uberlândia para avaliar os alunos, é exatamente isso. Então, a gente tem mais de 250 instrutores em vários estados do Brasil, e no momento da avaliação é o mestre Kobe quem sai do Rio de Janeiro e vai avaliar os alunos no Brasil inteiro, no Canadá, no México, em Portugal, então, na Argentina. Então, hoje, por acaso, o mestre Kobe está em Portugal. Então, ele está avaliando os alunos dos instrutores que tem em Portugal, para saber se de fato o Krav Maga que ele aprendeu é de fato o Krav Maga que a gente está ensinando. Então, uma das missões da federação é garantir que a obra do criador do IME seja mantida, né? Então, que a gente ensine exatamente o que ele aprendeu. E as técnicas que vocês passam, né, nas aulas são para todos os tipos de idade, né? Então não depende de força, para mulheres, para homens, né? É uma técnica mesmo, habilidade que vocês passam. Isso, a gente treina dos 12 até os 150 anos, mulher, homem, idoso, todo mundo treinando com todo mundo. E é técnica, vai passar técnica, você vai treinar, repetição, até que isso vira instintivo. Se acontecer um dia na rua, aí você vai lembrar, não, aquele dia aprendi aquilo, e dar conta de usar e voltar vivo para casa. E Larissa, por que isso é possível? Porque o Krav Maga trabalha com os movimentos naturais do ser humano. E dentro com a força natural de cada um, né? Exatamente. E dentro disso, a gente trabalha também acertando os pontos sensíveis. Olho, nariz, traqueia e genital. Então você imagina, uma mulher, por exemplo, se um homem faz um agarramento numa mulher, agarra a mulher para levar para o chão, para levar para onde ela não quer ir. Basta ela simplesmente enfiar o dedo no olho do agressor. Eu estou falando simplesmente, mas é exatamente isso. Não importa o tamanho dele. O seu olho é igual ao meu, que é igual ao do Thiago. Se alguém enfia o dedo no seu olho... A sensibilidade é a mesma. Exatamente. Né? Então, quando a gente trabalha atingindo os pontos sensíveis, a diferença de força e tamanho acaba. Se é idoso ou jovem, também acaba.
E isso reduz o uso da força bruta. Então, você, por exemplo, você não precisa ser extremamente forte para poder saber se defender. Você acertando o ponto sensível do agressor, você vai poder chegar em casa viva. Até porque a violência, infelizmente, está aí. A qualquer momento pode acontecer com a gente. Então, a gente ter pelo menos um pouco de técnica para saber se defender. Exatamente. É muito importante. É o que a gente fala. A gente fala, todo mundo precisa saber um pouco de inglês, todo mundo precisa saber um pouco de informática e todo mundo precisa saber um pouco de defesa pessoal. Então, o que a gente quer levar para o pessoal, para as pessoas em Uberlândia é isso, é garantir que você não ser mais uma vítima, você saber se defender. Quando o perigo aparecer, quando chegar esse momento, você tomar uma decisão. Se você não quer ir para lá, você não vai. Às vezes não dá para sair correndo, né? Às vezes você está com seu filho, eu tô andando aqui com meu filho, não dá para correr. Às vezes eu tô com minha mãe é idosa, também não, se bem que ela corre bastante, mas nesse caso eu não vou conseguir ir. Então eu preciso resolver o problema. Então as nossas aulas são estruturadas e a gente cria simulações de situações reais do que pode acontecer na rua. Então a gente está falando de agressões. Isso pode ser um agressor, 2 agressores, com uma faca, com bastão, com arma de fogo, enfim. Tudo que pode acontecer a gente trabalha e simula nas aulas. De previsão, né? De precaução, na verdade. Exatamente. E quanto tempo, em média, a pessoa tem para aprender uma técnica dessas? Então a gente passa uma técnica por dia. Aí depende da faixa, cada faixa vai trabalhar um tipo de agressão, com tudo progressivo, desde aprender a socar, aprender a chutar, aprender a enfiar um dedo no olho, até igual o Fabiano falou. Aí vai começar a aprender a socar, aprender a chutar, aí que você vai começar a aprender a defender de um soco, para uma faca, para depois chegar no bastão, porque eu não posso chegar no aluno, chegou o primeiro dia de aula, eu quero aprender a defender. Então, ele vai te dar uma bastãozada e a pessoa não sabe nem qual que é a esquerda e qual é a direita. Então, é tudo para construir o aluno, para chegar no dia do momento e falar, não, eu estou pronto, eu dou conta de reagir. Exatamente. E até o preparo emocional também, que nessas horas tem gente que desespera. Exatamente. Entre pânico. Para você reagir a uma situação real na rua, você precisa de 2 coisas, o mestre Cobb fala. Conhecimento técnico e capacidade mental. Conhecimento técnico, isso aí a gente aprende nas aulas e simulando da mesma forma. Então, se a gente fala assim, eu te ensino uma técnica das que a gente tem aqui em 10 minutos. Você vai conseguir aplicar isso na rua? Esse é o ponto. Então, você tem o conhecimento técnico, mas você precisa da capacidade mental de poder reagir da forma que precisa na rua. E dentro das aulas, dentro do nosso método, a gente treina e trabalha exatamente isso. E qual é o feedback dos alunos que participam, das mulheres que participam também? A outra interessada aqui também na aula. É muito positivo. Nossa maior quantidade dos alunos são por indicação. Um amigo falou, não, vai lá que é bom, e a amiga chama a amiga, e um chama o outro, e é assim que o Krav Maga vai crescendo. E já usaram as técnicas para se defender? Deu Já, certo? a gente tem relatos de aluno que chegaram a viver em casa por causa disso, e às vezes nem precisou usar. Só pelo preparo que o Krav Maga te dá, de atenção, de você ver, pô, ali, se eu virar naquela rua ali, talvez não seja a melhor ideia, e segue outro caminho. Então, falando em dicas de prevenção e de cuidados, quais as principais dicas sobre essa defesa pessoal? O que a gente gosta de passar no começo é a atenção, né? Você saber exatamente o que está na sua frente, o que está atrás de você, o que eu posso fazer. Um exemplo que eu dou para os alunos é assim... Até para sair do carro também, né? Exatamente, mas eu digo assim, para os alunos, eu falo, você já percebeu as pessoas andando na rua, principalmente no centro? Com o celular, tá todo mundo assim, olhando para baixo, olhando para o celular. Às vezes alguém vai lá, rouba o celular dessa pessoa e qual é a primeira coisa que ela fala? Ele apareceu do nada, o ladrão brotou aqui na minha frente. Brotou nada, o cara tá a 5 esquinas te olhando e vendo que você é a principal vítima dele. Então o que a gente fala é ter atenção, saber quem está na sua frente, quem está atrás de você. Isso já reduz em muito você ser a primeira vítima do agressor. Então Então, se falar na primeira dica, é ter atenção, toma cuidado como você acha. A gente acha que nunca vai acontecer com a gente, e é nesse momento que pode acontecer. E às vezes o assaltante está com armas também, aí fica ainda mais perigoso, né? Nesse caso, é igual a gente falou, a gente trabalha com várias situações, simulando inclusive, a arma pode ser uma arma branca, pode ser uma faca ou uma arma de fogo. Inclusive, agora no final do mês de maio, nós tivemos um seminário aqui em Uberlândia contra defesas contra ameaças de arma de fogo, que vem um mestre do Rio de Janeiro, que tem mais de 30 anos de Krav Maga, ministrar esse seminário para nós. Então lá os alunos puderam ver condições de ameaça de arma de fogo e defesas disso. Então foi muito interessante. E aquilo, o Krav Maga
tem resposta para qualquer tipo de agressão. Um agressor, 2 agressores, 3 agressores. E é uma arte que entrou na vida de vocês já tem um bom tempo, né? Como começou para você? O Krav Maga começou na minha vida fez 10 anos no mês passado. Eu comecei a fazer o Krav Maga aqui com o instrutor Fernando, que não mora mais aqui, e passou a missão para mim, Fabiano, de continuar ensinando o Krav Maga em Uberlândia. E para você, Fabiano, o que significa instruir as pessoas a se defenderem e a salvar a vida das pessoas também? É uma grande responsabilidade. Exatamente. Então, quando a mãe de um aluno deixa ele na porta da academia, então a gente tem que saber o que a gente está fazendo, entender que as nossas técnicas de fato funcionam e que se um dia ele precisar usar, ele vai chegar vivo em casa. Ime, que é o criador, falava, você vai treinar Krav Maga por 50 anos, nada vai acontecer. Mas no dia que alguém levantar uma faca para você e tentar te matar e você fizer a defesa certa e voltar para casa vivo, valeu 50 anos de treino. Então é isso que eu levo para frente. Então, para a gente encerrar, deixa a sua consideração final, um recado final para quem está nos assistindo. Quero agradecer o convite e convidar todos para virem fazer uma aula experimental na nossa academia, totalmente gratuita, para conhecerem o Krav Maga. E eu quero deixar também o nosso Instagram, @KravMagaUberlândia. Podem mandar mensagem, fique à vontade. Nós queremos receber todos vocês na nossa academia. E ensinar todo mundo a se defender. Muito obrigada pela participação. Obrigado. Agora é com você, Thiago, seu recado final. O recado é esse, vamos lá, porque igual o mestre Cobb fala, às vezes uma aula que você faz, que faz toda a diferença na sua vida. A aula que você aprendeu, hoje eu aprendi defesa de faca. Você foi lá uma vez na academia e talvez isso aí amanhã salva a sua vida. É uma dica valiosa. Muito obrigada pela participação e parabéns pelo trabalho de vocês. Obrigado, Larissa, pelo convite. Obrigado.